Fala galera do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os povos pré-colombianos. Mas antes disso eu vou pedir para você dar um like no vídeo e vamos à nossa aula. A nossa aula hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14 e o capítulo 15, que fala sobre os povos pré-colombianos. Por que pré-colombianos? Porque vem antes da chegada de Colombo, tá? Então, existiam centenas de povos, mas nós vamos falar de alguns aqui especificamente: astecas, maias e incas. Então, os astecas eles viviam na porção central e sul do México, tá? Já os maias viviam na Guatemala, onde é hoje, na América Central, onde é hoje a Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador. E já os incas viviam na parte onde nós chamamos de região andina, onde hoje é a Bolívia, Peru, Equador, Chile e Argentina, tá bom? Então, esses são os povos que nós vamos falar. É importante também dizer que antes da chegada dos europeus aqui, eles tinham uma grande quantidade. Por exemplo, na região do México e central, da América Central, nós tínhamos cerca de 40 milhões de indígenas. Após 1650, nós vamos ter cerca de 4 milhões somente. Tá? Na Colômbia, 8 milhões. Depois, em 1650, tem cerca de 600 mil indígenas. Então, eles têm uma diminuição significativa. Isso nós podemos dizer que graças a diversos fatores. Um deles é a doença, né? Porque eles não estavam preparados para as doenças que os europeus trouxeram. Outra foi as guerras que foram colocadas sobre eles, as guerras de ocupação. E também nós podemos citar a escravização de muitos deles, né? Porque muitos deles foram levados como escravos para trabalhar nas minas de ouro e prata que existiam tá bom? Então, falando sobre o Império Azteca, que nós dissemos aí que o Império Azteca, ele ficava localizado próximo ao Golfo do México, né? 1,5 milhão de habitantes na época da chegada dos espanhóis, bem próximo onde os espanhóis aportaram, tá? Os astecas em 1325, a importante cidade de Tenochtitlan, que era a capital do império, beleza? Conquistadores europeus, eles chegaram a equipará-la a cidades como Constantinopla e Roma, de tão grandiosa que era essa cidade, beleza? A organização política, como que funcionava lá no Império Azteca? Eles funcionavam numa espécie de monarquia e a transmissão do poder era através da eleição feita por um conselho de nobres entre os membros da família. Então, os membros da família eles eram eleitos entre esses conselhos de nobres, né, que era feito. As áreas conquistadas pelos astecas foram 38 províncias com várias cidades e tendo aí Tenochtitlan como capital. A união de vários grupos e famílias nos campos, né, formavam um complexo conjunto chamado de Calpulli, dirigido por um conselho de chefes. Essa era a forma política. Já na sociedade, ela era dividida entre nobres, comerciantes, nobres no topo, comerciantes que vendiam artigos de luxo. Depois nós temos os plebeus, que é o maior grupo da população, os trabalhadores especializados, artesãos, guerreiros. E nós temos, por último, os escravos, tá bom? Durante o governo de Montezuma, que foi um dos maiores, né, reis desse império, até que na chegada dos espanhóis foi Montezuma que esteve ali, né? No Império de Montezuma, o Império chegou a ter cerca de aproximadamente 500 cidades, tá? E pagavam altos impostos para o imperador, onde o Império começou a ser destruído, né, em 1519 com as invasões hispânicas. Sobre a religião dos astecas era uma religião politeísta que cultuava diversos deuses, representados pela força da natureza. Também a religião asteca incluía práticas como sacrifícios humanos e também sacrifícios de animais, que agradavam também aos deuses, ou praticando canibalismo, que também fazia parte deles lá. Eles acreditavam que, às vezes numa guerra, né, tirando o corpo, tirando os órgãos, né, ou comendo parte do corpo do guerreiro, eles adquiriam as suas forças, ou até mesmo
as suas características. Nas artes, aí, eles se destacam pelas confecções de tecidos, objetos de ouro, de prata e também artigos como pintura. Na literatura asteca não pode ser separada da música, da dança, que também era muito característico daquela cultura. Na ciência, nós temos o calendário maia, que foi utilizado com modificações aí pelos astecas, e também eles desenvolveram diversos conceitos matemáticos e cálculos que também possibilitaram eles aí a terem um conhecimento vasto sobre também a astronomia. Na economia, os astecas se desenvolveram muito com técnicas agrícolas, de terraço, plantação em encostas, drenagens de campos que eles utilizavam também. Tá? Eles plantavam geralmente milho, pimenta, tomate, cacau, feijão, tabaco, abóbora, algodão, batata. Já falando sobre os maias eles ficavam lá naquela região que nós falamos aqui, né? Que é onde é hoje a Guatemala, Honduras, Belize, o que nós chamamos de Península do Yucatán, lá na América Central. Nós temos várias cidades formadas por eles, mas que nós vamos destacar aqui a cidade de Tulum e Palenque. Se organizavam de forma de uma federação das cidades-estado, tá? E elas eram independentes, mas elas formavam essa federação, essa união. Por quê? Elas eram independentes entre si, cada uma tinha o seu rei, mas todas elas tinham em comum a sua cultura. Tá? Então elas se aproximavam devido à cultura que elas tinham. O seu apogeu foi lá no século IV, século IV depois de Cristo, e nessa época começou aí uma expansão toda a península do Yucatán. Na religião, os maias acreditavam descender de um totem e eles também eram politeístas. Eles adoravam a vários deuses que compreendiam aí as forças da natureza. A sociedade maia ela era hierarquizada em classes, tá? Onde você tem no topo os nobres, a família real, os sacerdotes e também por embaixo os chefes militares e administradores, né? Funcionários do império. E por último nós temos os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos que faziam aí faziam parte das camadas menos privilegiadas do império. Já na economia, a base da economia maia era a agricultura, também assim como os astecas que nós falamos. A base da economia era a agricultura, principalmente milho, feijão, também tomate, abóboras, batatas que eles plantavam, tá? Com destaque aí para a mandioca e a batata doce, beleza? Completavam aí a alimentação dos produtos, vários frutos que eles coletavam e praticavam também o comércio de mercadorias entre as cidades vizinhas. Na arte e na ciência, nós temos que destacar aqui a arquitetura, né, de pirâmides, templos, palácios, cerâmicas, fiação de tecidos e outros tipos de materiais que eles também utilizavam, né? Na astronomia, nós temos aí grandes avanços, né, como também previsão de eclipse, conhecimento de movimento dos planetas, elaboração de 2 calendários, enfim, eles tinham um grande conhecimento da astronomia. Matemática também, a escrita deles era bem desenvolvida para a época também, beleza? Falando dos Incas, nós temos os Incas, aí, eles viviam na região chamada Cordilheira dos Andes, onde nós temos aí Equador, Peru, Bolívia, Chile e também parte da Argentina. Daí, fazendo parte desse Império Inca, cidades como Cusco, né, que existe até hoje, né, Natzan e outras. A organização política que era feita, né, Cusco era a capital do Império, onde vivia o Inca, que era o imperador, né, o rei, o monarca desse império, que era hereditário, beleza? Os Incas possuíam uma população cerca de 10 a 15 milhões de pessoas no início do século XVI. O imperador ele se considerava um deus na terra e a sociedade ela era hierarquizada e formada por incas de sangue, que eram responsáveis pela administração do palácio, ficavam no topo, tá? Que eram os nobres, né, de cargos religiosos também, eles assumiam cargos religiosos. Nós temos as camadas médias, que eram os funcionários públicos, e também os trabalhadores especializados. Depois nós temos também, por último, os artesãos e camponeses, que faziam aí os trabalhos mais braçais do Império. Dentro da cultura nós temos a música, a arquitetura, que é totalmente diferenciada, a pecuária, que eles também desenvolviam, né? Domesticação de lã, a agricultura ela era extremamente desenvolvida, aquedutos, drenagem,
Também eles construíram os chamados terraços, né, que eles conseguiam plantar em costas, né? Construíram canais de irrigação e também vários tipos de ferramentas. Eles também consumiam, né, muitas batatas e raízes, que eles trabalhavam também na agricultura. A religião inca tinha como principal rei o deus Sol, né? Porém cultuavam também vários animais e outros deuses que tinham características das forças da natureza, assim como os outros também que nós já falamos anteriormente. Beleza? Então, chegamos ao final de mais uma aula e nós falamos sobre esses 3 principais povos. Eu quero parabenizar todos aqueles que estão fazendo os exercícios e também dando um feedback maneiro pra gente. Valeu? Galera, chegamos ao fim de mais uma aula. Parabéns a todos que estão aí se dedicando. Até a próxima aula. Valeu, um abraço.